Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui, né, para a gente refletir um pouco na palavra de Deus. E como os irmãos têm notado, irmãos, a gente tem tratado a questão de temas, né, porque não tem como a gente ministrar uma palavra como a gente ministra na igreja, de 1 hora e 10 minutos, uma mensagem expositiva, né. E, na verdade, eu não sei nem mexer nessas questões de redes sociais. Eu estou aqui batalhando para poder mandar alguma coisa para os irmãos refletirem um pouco na palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos, também dentro de um tema, não uma questão exegética do texto, não é isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, eu gostaria de refletir com os irmãos dentro dessa estrutura que nós acabamos de ler, de uma perspectiva mais escatológica, né? Sem entrar nessas questões sensacionalistas dos fatos, das coisas, mas eu queria refletir com os irmãos assim, ó. Nesses momentos de dificuldades, de lutas, de tribulações, nesses momentos assim, a gente que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus, a gente devia focar a nossa visão não nos efeitos, irmãos, do pecado, não nos efeitos da queda. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu queria convidar os irmãos para focar o nosso olhar nos efeitos da redenção, nos efeitos da salvação de Cristo Jesus. E é justamente que eu queria falar sobre esse tema, que pegando o gancho desse texto que eu li, desses 4 versículos de Apocalipse, que existe uma coisa na teologia da questão escatológica do reino de Deus, do estado eterno, que nós chamamos em teologia de continuidade e descontinuidade. Só para os irmãos entenderem um pouco do que eu quero falar, a Nova Jerusalém, como eu li aí agora há pouco, ela faz parte tanto de uma continuidade como uma descontinuidade. Em que sentido? Ela é uma continuidade da terra, a Jerusalém física usada aí como um símbolo da Jerusalém celeste, e ela é uma descontinuidade porque Deus vai criar a partir do que já existe, não do nada, como foi no princípio da criação. Continuidade neste sentido, descontinuidade, porque as coisas velhas já passaram. O prisma de existência, de vida, de comportamento, vai ser algo totalmente novo, mas reconstruído a partir daquilo que já existe. Certo? Eu não quero me deter muito nisso, eu quero falar da continuidade e descontinuidade dentro do seguinte prisma. De focar o nosso olhar, de centralizar na nossa mente os efeitos não do pecado, mas da redenção que Cristo fez por nós. E dentro dessa perspectiva continuidade e descontinuidade, eu queria falar da descontinuidade na ausência do mal, de forma ontológica, na ausência do mal moral, na ausência de tentador e na ausência de tentação. Certo? Os irmãos estão me entendendo. Isso é uma descontinuidade. Na ausência do mal, de forma ontológica, que na Nova Jerusalém, no estado eterno, na vida eterna com Deus e com Cristo, não terá o mal, a existência do mal ontologicamente falando. Em essência, o mal não existirá, porque é o governo perfeito, completo de Deus, estabelecido de forma eterna. Isso não precisa nem
de explicação. Na ausência do mal moral, é porque olha que coisa interessante, que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, a Escritura diz assim, ó, falando da Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Ou seja, na Nova Jerusalém não penetra nada contaminado, nada impuro. Por quê? Porque haverá a ausência do mal moral. O mal moral que eu falo aqui é o mal no ser humano, né? Uma vez que não existe mais o mal ontologicamente, o mal em essência, não existirá o mal na essência, né? A natureza má do homem, a natureza caída do homem. Na ausência desse mal moral, a ausência também do tentador. Olha que coisa interessante. As Escrituras, queridos irmãos, mostra que na consumação dos séculos, no final de tudo, na volta de Cristo, talvez eu seja até redundante aqui com essa frase, né? A consumação da derrota do diabo será finalmente concluída. Olha o que diz Apocalipse 20, 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Estou baixando a cabeça porque a Bíblia está aqui no meu colo, ó. Aí eu preciso ler e eu só enxergo sem óculos e se eu estiver próximo às letras, certo? Vocês vão perdoando isso daí. Então olha o que diz Apocalipse 20, 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa, né? Então há uma descontinuidade da questão do tentador. O tentador, o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, ele será totalmente eliminado, não destruído. Nós não acreditamos na doutrina do aniquilamento total, o aniquilamento da alma, o aniquilamento, no caso aí de Satanás. Não, ele sofrerá por toda a eternidade, mas ele não terá acesso à Nova Jerusalém, nem a nós, os súditos do reino de Deus. Que coisa legal, né? Outra coisa que nós precisamos entender é que com a ausência disso tudo, há ausência de tentações. Olha, irmãos, reflita comigo. Há uma descontinuidade, a ausência do tentador, a ausência do mal ontológico, que é o próprio Satanás, a ausência do mal moral, a inclinação má no ser humano, mas a ausência também das tentações. A ausência das tentações, as Escrituras revelam que sempre tem duas fontes. A primeira fonte é o tentador, Satanás. A segunda fonte é a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica. E essas duas fontes de tentação, elas estarão ausentes na Nova Jerusalém. O tentador foi lançado no lago de fogo e enxofre, ele não terá acesso, digamos assim, ao reino de Deus, né, que é a Nova Jerusalém, só para os irmãos entenderem. Não terá acesso à Nova Jerusalém, aos súditos do reino de Deus, ao reino de Deus propriamente dito. Mas também haverá uma ausência da nossa natureza caída, porque nós seremos agora semelhantes a Jesus. Nós estaremos à estatura do varão perfeito. A natureza caída do ser humano vai ser substituída pelo novo corpo, né? Um corpo glorioso, o corpo do arrebatamento, o corpo transladado, transladado no sentido de ser retirado desta terra e ao encontro do Senhor nos ares, ele será transformado num corpo glorioso, né? Esse corpo, irmãos, ele trará em si uma continuidade, uma descontinuidade. Uma continuidade porque é o meu corpo, é o meu próprio corpo que vai ser transformado, né? Paulo até diz em Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, que se há corpo animal, há corpo espiritual, né? Um corpo fraco a um corpo glorioso. Então nós precisamos entender isso, que a minha natureza carnal ela estará ausente. Então eu não terei tentação externa
do tentador e não terei uma tentação interna da minha própria natureza. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Então, no reino de Deus, só para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, a gente procura as palavras para soar mais simples possível, tentando transformar esse assunto de uma forma bem simples, que o assunto em si ele já é complicado, mas olha o que o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5 diz. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Então, no estado eterno, na Nova Jerusalém, nós teremos uma vida perfeita com Deus, uma vida plena. Não haverá tentador, não haverá o mal em sua essência, ontologicamente falando, a existência do mal, não haverá o mal moral, o mal em nós, seres humanos, e não haverá tentações. É sobre isso que eu queria dizer. Nesse momento de truculência, né? De a gente ver aí tanta miséria no mundo, né, irmãos? Muita morte, né? Mas o foco da gente não esteja nas coisas aqui da terra, mas esteja nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Hoje nós enfrentamos tudo isso, lutas, dificuldades, aflições, doenças, mazelas e tudo aquilo que envolve o ser humano desde que o mundo é mundo. Mas na eternidade nós estaremos livres da origem de todas essas coisas que é o mal. Então, para mim, isso é uma mensagem muito confortadora ao meu coração e eu espero que seja o coração dos meus irmãos também. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam olhar para Cristo, que os irmãos possam olhar para os efeitos da redenção do Senhor, que é a vida eterna, e que a gente possa manter nos nossos corações essa chama de esperança acesa, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos prossigam com fé e com esperança. Não vamos desanimar. As coisas estão feias, estão tomando proporções grandiosas, mas a nossa esperança está em Deus, está em Cristo Jesus, e o Espírito Santo há de confortar o coração de cada um dos meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor. Amém.